O Natanael Souza, hoje, esteve na residência, na casa do senador Ciro Nogueira. Natan esteve lá, conversou com o senador Ciro Nogueira, que veio ao Piauí, vai fazer uma visita a vários municípios, principalmente nesse período de pré-carnaval, onde ocorrem eventos, Zé Pereira, enfim. Essa agenda natural do senador de visita, e agora, chegando o período do carnaval, um período que os candidatos políticos, enfim, aproveitam para ter esse contato mais próximo com a população. Ele falou de vários assuntos. A primeira fala do senador Ciro Nogueira, que nós vamos acompanhar, é sobre a sua candidatura à reeleição. Ele afirma que tem apoio de mais de 200 prefeitos no Piauí. Acompanhe. Nas pesquisas que nós temos, acabamos de receber uma, a gente está bem distante dos outros dois candidatos na eleição para o Senado. Isso, nas minhas eleições anteriores, nunca tinha acontecido, né? Está bem na frente. E com o apoio tanto dos prefeitos quanto das oposições, que também são muito importantes para mim, eu acho que não existe eleição ganha, mas uma eleição viabilizada, uma eleição que, se nós respeitarmos as pessoas, as lideranças, tem tudo para dar certo em 2026. O senhor tem, inclusive, buscado uma proximidade maior, cumprido mais agendas aqui pelo Piauí. O senhor acredita que essa proximidade com os prefeitos e com as bases no interior pode fazer a diferença na eleição? Eu tenho uma identificação muito grande, né, com todos os prefeitos que me deram a oportunidade de trabalhar pelo Estado. Foi a forma que eu tive de fazer com que a população conhecesse o trabalho. Antigamente você não sabia nem para que servia um senador, o senador era distante. E acho que era por isso que muitos, a grande maioria, não se reelegia, né? Acho que só 3 senadores foram reeleitos aqui no nosso estado. E isso mudou até a forma de atuar dos outros senadores, graças a Deus. E a gente pôde mostrar para a população que o trabalho de um senador pode melhorar a sua vida. E isso deu certo graças a essa parceria com os prefeitos, com as gestões que me deram a oportunidade de trabalhar por suas cidades. O governador tem feito um movimento até de reação a essa sua proximidade com os prefeitos, defendendo da base o chamado voto casado entre os dois senadores. Você acha que, de fato, há uma influência do governador, do Palácio de Karnak, ou esse voto para o Senado ele é um voto mais livre, até por serem 2 vagas? Se fosse só uma vaga, eu me preocupava mais, mas 2 vagas, os prefeitos, lideranças, não é boiada não, sabe? Então, as pessoas são livres, e eu confio muito na palavra delas, tenho conversado muito, e eles estão me dando a oportunidade de trabalhar. E se esse trabalho acontecer, é muito difícil você obrigar as pessoas a votarem, né, em quem você não quer. Graças a Deus, o voto é livre no nosso estado. Olha, aí a frase do senador Ciro, quer dizer, se fosse uma vaga, estaria mais preocupado, mas 2 vagas, quer dizer, fica um cenário mais favorável, João. O senador tem o voto consolidado da oposição, né, Douglas? Não tem dúvida. E Ezequiel e nossa audiência. Quem é da oposição, para o Senado, vai votar em Ciro Nogueira. Isso aí ninguém discute. E ele... Só um detalhe, João. Sim, fique à vontade. A minha leitura, com quem eu tenho conversado, alguns prefeitos, que o voto do prefeito de oposição, a combinação é Ciro Nogueira e Júlio César. Muito mais do que Ciro Nogueira e Marcelo Castro. É uma dobradinha que, inclusive, já vem sendo captada, né, nas pesquisas que mostram que Júlio César tem a preferência em relação ao segundo voto, né, tanto de quem é da base do governo, quanto também de quem é da oposição. Agora, falando sobre essa despreocupação, vamos chamar assim, tranquilidade, essa tranquilidade de Ciro Nogueira em relação a 2026 aqui no Piauí, de fato, ele tem o voto consolidado de quem é da oposição para o Senado vai votar em Ciro Nogueira, e aí quando ele demonstra, né, toda a sua história política, sua relação com os prefeitos, ele acaba tendo como furar, vamos dizer assim, a bolha da base do governo. Até porque o cálculo, né, a gente já comentou aqui, que o Senado
O cargo de senador é o cargo mais distante da população. Ele é um cargo em que o eleitor, para começar, ele ou decide lá na reta final e é muito orientado pelas lideranças que ele segue, no caso, os prefeitos, os vereadores. E o senador Ciro, pela relação histórica que ele tem com os prefeitos municipais, independentemente de qualquer partido, pela estrutura política que ele também pode oferecer a quem lhe dá apoio, é claro que ele acaba tendo a preferência e conseguindo furar a bolha ali do governo. Até porque, quando o governo chega lá apresentando os dois nomes, né, Marcelo Castro e Júlio César, pode muito bem ouvir do prefeito de que, olha, eu já voto no governador, eu já voto em um senador, mas eu tenho um voto que precisa ser livre nesse momento, que eu preciso honrar, vamos dizer assim, compromissos com Ciro Nogueira, muito por conta dessa fala que ele disse, da relação histórica de encaminhar recursos para os municípios. O senador sempre pontuou bastante a sua atuação no envio de recursos para as prefeituras, inclusive quando foi ministro da Casa Civil, tinha um contato direto com os prefeitos, isso faz toda a diferença e eu acredito que isso faz com que ele tenha essa tranquilidade ao tratar de 2026. Vamos acompanhar outra fala do senador Ciro Nogueira, que defende uma candidatura de oposição capitaneada por uma mulher. Ele fala de dois nomes. Eu acho que quem tiver a capacidade de construir esse projeto alternativo, né, de mostrar, ter condições, que, como eu te falei, não basta só criticar, tem que mostrar o caminho, mostrar a realidade do Estado, né? São 20 e tantos anos do mesmo governo e a Piauí continua nos últimos lugares em todos os índices no nosso país. Nós temos que mudar isso, não adianta, não deu certo. Então, nós temos que construir esse projeto. E quem tiver a capacidade de mostrar isso para o Estado, eu vou lhe ser franco, eu gostaria muito, acho que chegou o momento de uma mulher conduzir esse processo. Né? Temos a Margarete e a Gracinha e vamos ver quem é que está mais disposto a enfrentar esse desafio de dar um novo caminho para o Piauí. Natan, vou pegar um tema para cada um dos nossos jornalistas. Esse tema eu vou ouvir o Natan. Os nomes de Margarete Coelho e Gracinha Monsanta eram ventilados quando se falava em candidatura majoritária da oposição. Só que agora o senador Ciro fala de preferência, né? De preferência, inclusive, também com base em pesquisas, viu, Douglas? A oposição, o senador Ciro tem feito pesquisas internas para definir o perfil de candidato que pode ter um melhor desempenho na eleição de 2026. Inclusive, revelou aí a nossa equipe que quer definir esse nome, no máximo, até o mês de junho de 2025, para já começar os trabalhos. E aí ele colocou dois nomes, né, que nesse filtro, nesses critérios estabelecidos, permanecem ainda cotados: Margarete Coelho, ex-deputada federal e ex-vice-governadora, e a deputada estadual Gracinha Monsanta. E eu diria, né, analisando até as entrelinhas da fala do senador Ciro Nogueira, que o cenário parece estar bem favorável a Margarete Coelho. Margarete Coelho, que hoje ocupa um cargo de direção no Sebrae Nacional, mas deve voltar a cumprir agendas mais intensas no Piauí. A ex-deputada e ex-vice-governadora deve começar a visitar os municípios piauienses ao lado do senador Ciro Nogueira, ao lado de representantes da oposição. O objetivo realmente é avaliar, né, qual será o desempenho dela nesse contato com o eleitorado e o cenário que se constrói a partir de pesquisas. A deputada Gracinha Monsanta é uma liderança muito forte no litoral do Estado, tem uma eleição considerada, uma reeleição para a Assembleia Legislativa, de certa forma, considerada até tranquila, por ter a representatividade na segunda maior cidade do Estado, em toda a planície litorânea. Então, a tendência hoje, eu diria que, de fato, esse nome da oposição caminha para Margarete Coelho, né? A ex-deputada e ex-vice-governadora deve encabeçar essa chapa oposicionista, que vai contar também com o nome de Ciro Nogueira disputando o Senado e fortalece esse quadro da oposição para 2026. Vamos ouvir o senador falando sobre Jair Bolsonaro. Ele diz que houve injustiça e aponta que não teve tentativa de golpe por parte do ex-presidente.
foi construída uma narrativa desde o início, né? Teve o golpe, apesar de não ter um golpe sem arma, sem líder, sem nada. Aí tem que criar um líder, botaram o Jair Bolsonaro. Mas eu vivenciei, gente. Todos os dias, chegava no Palácio 8 horas da manhã, saía 10, 11 horas da noite, acompanhando o trabalho do presidente Bolsonaro. Eu era o seu principal ministro. É impossível um ministro da Casa Civil não tomar conhecimento de uma trama golpista como essa. Então, isso não aconteceu. Isso, se o presidente tiver um julgamento justo, ele vai ser inocentado, essa denúncia vai ser arquivada. E o que eu espero é que as pessoas virem essa página, né? Porque usar essa narrativa apenas como cortina de fumaça para encobrir um governo que não acontece no Brasil é muito ruim, porque a gente fica sempre olhando para trás, e o Brasil precisa olhar para o dia a dia, para frente. Senador, na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, né, o senhor é citado como alguém que fazia parte da ala que defendia que o grupo do presidente Jair Bolsonaro já adotasse uma postura de oposição antes mesmo da posse do presidente Lula, e também alguém que trabalhou para que a transição ocorresse de maneira tranquila. O senhor acredita que o presidente Bolsonaro errou, de alguma forma, ao não seguir esse conselho e não, inclusive, trabalhar para evitar essa animosidade, as pessoas nos quartéis? Houve um erro por parte do presidente? Olha, ele fez a transição, entregou o cargo. Se ele não mandou as pessoas sair da porta dos quartéis, isso foi uma decisão dele. Até se eu tivesse no lugar dele, teria mandado. Mas isso é uma opção que ele fez, mas ele não mandou ninguém ficar na porta dos quartéis, né? Não mandou o contrário. Então, ele tomou essa decisão, eu tenho uma lealdade extrema para ele. Tinha divergências, às vezes, em algumas questões, a decisão final sempre era dele, mas eu tenho um orgulho muito grande de ter participado desse momento da vida dos brasileiros, que nós protegemos as pessoas, vacinamos toda a população, protegemos os empregos, criamos o maior programa assistencial para proteger as pessoas da nossa história, e isso eu tenho muito orgulho desse sucesso de estar ao lado do presidente Bolsonaro nesse período. Caso de mantida a inegibilidade dele, quem deve ser o nome que vai representar o bolsonarismo e essa ala, né, na disputa presidencial de 2026? O senhor tem participado dessa discussão? Temos muitos nomes, né? Ao contrário da esquerda, que não tem nome nenhum, né? Só tem o Lula, e se não for o candidato, acabou. Nós temos diversos nomes: o Tarcísio, o Ratinho, a Tereza, os filhos do presidente Bolsonaro, Dona Michele, que já está ganhando do Lula nas pesquisas. Então, é uma quantidade. A escolha vai ser do presidente Bolsonaro. Quem ele achar, quem ele confiar nesse projeto, nós estaremos com ele. Na mesma linha, o senador fez críticas à atual gestão do presidente Lula e compara um carro desgovernado. No Brasil eu comparei até com um carro completamente desgovernado, em que eu disse, olha, o trabalho da oposição às vezes frear o governo. Só que você frear um carro desgovernado, ele pode capotar e cair no abismo. Está difícil até fazer a oposição, né? Porque a gente conclama que as pessoas que ganharam a eleição, o Partido dos Trabalhadores, que assumam esse governo, porque nós temos ministros completamente trabalhando sem a menor coordenação. O ministro da Casa Civil vai para um lado da Fazenda, a ministra do Planejamento, ninguém nem ouve falar mais nela. Então, é o presidente que tinha que comandar isso, né? Como na época a gente fazia, tinha um ministro da Casa Civil que coordenava todo o governo. Hoje não existe mais nada disso. Então, eu conclamo, eu queria que o Brasil tivesse pelo menos um governo ruim. Eu até disse, olha, eu até vou ser condescendente, não vou fazer tanta crítica, que nós tivemos um governo, porque hoje a população está completamente abandonada, sem norte, sem rumo, por conta da falta de um governo que nós temos no nosso país. Sua avaliação, então, aí das duas últimas falas do senador em relação ao ex-presidente Bolsonaro e em relação ao presidente Lula. Douglas, primeiro dizer que os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, né, já contabilizam ali quase 900 pessoas ali, ou que já estão cumprindo algum tipo de pena, ou que ali estão com algo relacionado ao tipo de acordo, juntamente com o Superior Tribunal, o STF, né, o Superior Tribunal Federal. Então, dizer que esses atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, que estão sendo julgados pela Suprema Corte Nacional, de dizer que não foram atos antidemocráticos,
de certa forma, eu até meio que evidencio, nego, né, discordo um pouco do senador Ciro Nogueira, né? A gente observou sim esses atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro e, claro, vão ficar para toda a história do Brasil. Infelizmente, foram atos que aconteceram e até mesmo a própria Procuradoria-Geral da República, nesta semana, divulgou, sim, outras informações acerca desse assunto, tão tal que também está indiciando o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, também Mauro Cid, também o próprio ex-vice de Bolsonaro à época, que também era Braga Neto, ou seja, são N denúncias que estão sendo realizadas, sendo investigadas em razão desses atos que aconteceram lá no ano então de 2023 e claro que vão continuar assim também reverberando, né, repercutindo até o presente momento. O senador Ciro Nogueira é sim esse principal aliado de Bolsonaro aqui no Brasil. Grandão. É exatamente o principal aliado de Jair Bolsonaro aqui no Brasil e sim vai continuar a levantar essa bandeira da direita. Então, esse até número aí, mesmo não sei se porque ainda é. até por conta, então, mesmo das discussões que ainda estão em encaminhamento, né, Douglas? Até o ano que vem, as discussões das eleições do ano que vem, isso tudo está sendo minimizado pela direita e, claro, isso tudo ainda vai ser analisado de forma mais assídua.